Bom dia a todos. Bom dia. Normalmente eu falo boa noite, tá? É por conta da força do hábito, né? Como eu estou sempre à noite, aí vira e mexe eu venho durante o dia e eu vou dizer bom dia, eu digo boa noite, né? Mas bom dia a todos, e hoje vamos então conversar um pouco, né? Que eu não chamo de palestra, né? Um bate-papo aqui entre nós, na condição de amigos que somos, sobre esse tema. É um tema que desperta curiosidade em muitos de nós, né? Em alguns até desperta receios, né? Então, como assim, né? Sendo influenciado por espíritos? Aí a pergunta é, puxa vida, você já foi a vida inteira, até hoje, por que vai se assustar só porque ficou sabendo? Né? A vida inteira fomos. Isso não é porque você descobriu hoje que vai mudar aquilo que você já viveu até aqui, né? Nesse sentido. Então, vivemos efetivamente sob a influência de diversos espíritos, tá? E as categorias dependem muito, né? O tipo de espíritos que nos auxiliam, né? Ou nos influenciam, vai depender muito de algumas questões. Mas estamos sempre cercados, todos nós, né? Então Paulo chamava de uma nuvem de testemunha, né? Então Paulo de Tarso, né? Dizia que nós vivemos sempre cercados por nuvens de testemunhas. Então, em tudo que fazemos, nada do que fazemos é segredo absoluto, né? Pode até ser entre nós, mas existe sempre testemunhas que estão a observar as nossas ações, nossas atitudes, né? Os nossos hábitos e a nossa vivência. Então, essas influências, elas são constantes em nossas vidas, tá? E não são nada anormal, tá? O Espiritismo nos traz o esclarecimento de que isso é um fato, uma realidade completamente natural. Porque quem somos nós? Somos corpos animados ou somos espíritos que animam o corpo? Tá? Qual é a nossa essência? Né? Então, todos nós que conhecemos já a filosofia, a doutrina espírita, nós sabemos que todos nós somos espíritos que momentaneamente caminhamos aprisionados em um corpo físico, um corpo que nos limita a nossa capacidade como espírito, para que através desse recurso, desse veículo utilizado nesta dimensão da existência, nós possamos desenvolver as atividades inerentes às necessidades do nosso espírito, né? Então, nós estamos em jornada educativa, estamos aqui matriculados em uma escola, né? Com classes bem diversificadas, porque cada um está numa condição diferente, cada um estuda conforme a condição que tem, cada um aprende conforme a necessidade que tem e a capacidade de aprendizado que lhe é própria. Mas a escola é a mesma, as classes são diferentes, mas a escola é a mesma. E todos nós estamos aqui com essa proposta de, estudando, consigamos melhorar a condição dos nossos espíritos. No Livro dos Espíritos, na questão 459, no capítulo 9, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta é: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles quem vos dirigem.
Então, essa é uma realidade que nós vivemos e que nós percebemos no nosso dia a dia, na nossa vida como um todo, porque somos espíritos, né? Para que a gente consiga, para que isso fique um pouco mais claro para a gente, né? Então nós temos todo um processo reencarnatório que é geralmente organizado por espíritos mais esclarecidos do que nós e que permite que nós possamos, reencarnando, vivenciarmos as nossas experiências necessárias à nossa evolução. Esses espíritos nos dão suporte. São geralmente espíritos que nos amam, porque não existe uma só criatura encarnada na Terra que não tenha um espírito no além que não o ame e que não o ajude. Ah, José, mas se fosse assim a gente não tinha tanta discrepância em comportamento humano na Terra, porque essa discrepância diz respeito à condição de cada espírito. Para que a gente possamos fazer um exercício curto, mas simples, mas claro com relação a isso, pergunto: qual a mãe que deixa de amar o seu filho porque ele não é perfeito? Então, os nossos filhos, especialmente na condição de mães, ele pode ser o mais imperfeito da face da terra. Para ela é sempre o seu anjo. Ainda que ela tenha consciência das suas imperfeições, ela não o deixa de amar. Ela procura ajudá-lo na esperança de que uma hora ele vai encontrar o caminho. Não é diferente para com nós na condição de espírito. Esses que nos amam nos conhecem profundamente, sabe as nossas fraquezas, sabe as nossas deficiências, sabe a dificuldade da qualidade moral ainda que enfrentamos, mas mesmo assim não nos deixa de amar. E a nossa reencarnação é prova concreta disso, porque através desse projeto há uma esperança de transformação em nós. Há uma esperança de que possamos retornar à pátria espiritual numa condição melhor. E isso é amor. Tá? Sendo assim, nós já podemos compreender, né, fica bem claro isso, que esses que nos amam diretamente nos influenciam. Diretamente procura nos orientar. Mas onde está a dificuldade? A dificuldade está em nós e não neles. Porque, da mesma forma que nós, na condição de espíritos encarnados, nós queremos o melhor para os nossos filhos, o que nós fazemos? Nós os orientamos, não é isso? Nós os aconselhamos, nós mostramos caminhos. Aí a pergunta é: eles seguem? Eles nos escutam? Pois é. Essa é a mesma questão de nós para com os nossos espíritos bondosos. Eles nos orientam, eles nos aconselham e nós não escutamos. E quando escutamos, não aceitamos. Por que não aceitamos? Porque quase sempre o conselho deles são para que a gente siga por um caminho melhor. Mas quando a gente está encantado por aqueles caminhos que não são os melhores, nós relutamos para abrir mão. E aí, parece que, da mesma forma que o nosso adolescente nos classifica de antiquados, né? Que já somos velhos, que não compreendemos as modernidades atuais, e que a vida não é mais dessa forma e tudo mais, até que eles descubram por si mesmo, através do sofrimento, que a gente estava certo. Tá? Mas eles têm que experimentar. Eles têm que ir lá e tentar e quebrar a cara e voltar. Né? Da mesma forma que nós falamos para os nossos pequenos, né? Que se a gente tentar dizer para eles o que significa tomar um choque, eles não vão entender.
até o dia em que eles colocarem o dedo na tomada e sentir por si mesmo. Aí é que cai a ficha. Somos nós na condição de espíritos, a caminhar nessa escola abençoada, mas procurando, na medida do nosso entendimento, viver as experiências que nos são próprias, o que difere de um para o outro. Então, nem sempre a experiência que um vivenciou é a experiência mais adequada para o outro. Por quê? Porque difere a sua condição de entendimento espiritual. Bom, as influências, elas são constantes em nossas vidas. Por quê? O plano espiritual, quando a gente fala de plano espiritual, parece que ele está muito longe, né? Na verdade, está aqui. Somos cercados de espíritos. Você vai na rua, está cheio de espíritos. A sua casa está cheia daqueles que você o convida, tá? No teu trabalho, a nossa vida como um todo. Porque os espíritos povoam, a única diferença é que se encontram em uma dimensão diferente da nossa. E essa dimensão diferente da nossa que dificulta nós percebemos, né? Essa percepção que temos da nossa vida material com essa energia mais sutil e que a gente não consegue perceber. Então, não percebendo, parece que não faz parte, mas está aqui, junto de nós, o tempo todo, tá? Então, logo, nós compreendemos que nenhum de nós caminhamos sozinho. Sempre temos ao nosso lado companhia. Sempre temos testemunhas para tudo que fazemos. Sempre temos testemunhas para as nossas ações, para os nossos pensamentos, para as nossas reações, por mais oculta que desejemos fazer. Não existe essa maneira, nós não temos esse recurso de ocultar de forma definitiva as nossas ações de forma geral, porque no plano espiritual nós temos sempre essas testemunhas que estão ao nosso lado. E quem são eles? Geralmente nós temos dois tipos de espíritos que nos influenciam constantemente. Então nós temos a influência, aquelas são aquelas mais benéficas, tá? E temos as influências que são menos benéficas, mas estão tudo aqui à nossa volta. E aí depende de nós, de cada um de nós, buscar o tipo de influência que desejamos, tá? Se essa influência mais ou menos, né, benéfica que queremos para a nossa existência, para a nossa caminhada. Essas vibrações, elas se dão no campo do pensamento, tá? Essas influências que recebemos, ela está ligado diretamente à nossa mente. Então são pensamentos que surgem aparentemente do nada, né? Então, nós costumamos dizer assim, quando você tem um pensamento negativo, não basta dizer para ele que você não quer pensar. Sabe quando você fala, não vou pensar nisso? Já está pensando. Sabe? Eu não quero pensar nisso. Já está pensando. Tá? E não tem jeito, sabe? Aquilo que nós negamos é aquilo que está em ação naquele momento. E aí você fica negando algo que você não consegue se desvincular. Então não basta negar, tá? A gente precisa encontrar outra maneira de nos libertar disso, porque isso está ligado diretamente sobre o nosso campo mental, tá? Da mesma forma que nós falamos das questões, das sintonias do campo da mediunidade, tá? Não é o espírito que chega e toma o corpo do outro. E nem de nós, sabe? É uma influência que se faz mente a mente.
Tá? Essa influência ela se dá no campo espiritual, onde há uma conexão perispírito. Então a gente está falando de vibrações e sintonia. Tá? Nós só somos, nós podemos ser influenciados por diversos meios, mas nós só vamos dar atenção àquilo que a gente sintoniza com maior facilidade. Um exemplo da nossa vida comum. Será que os espíritos eles são culpados, responsáveis direto pelas nossas más escolhas, pelas nossas más atitudes? Eu diria que isso equivale a dizer: será que o nosso amigo, aquele que a gente conheceu e que a gente convive, que a gente confia uma amizade, é ele culpado porque ele nos oferece álcool para a gente beber? Será que é culpado o amigo que nós confiamos, mas que tem dependências químicas? Será que ele é culpado porque nos oferece droga? E aí a gente se vicia porque nos ofereceu e a gente coloca a culpa nele, fala que ele é responsável. Será que isso é verdade? Ou será que o responsável é nós porque aceitamos? Tá? Então, nós aceitamos essas influências. A gente está falando aqui das influências do plano físico. O amigo que nos oferece e nós aceitamos. Mas por que aceitamos? Porque ele ofereceu? Não, nós aceitamos porque aquilo tem afinidade conosco. Se não tiver, você vai dizer obrigado, mas não me serve. E você vai dizer, você diz naturalmente. Tá? Não é porque ele aceitou porque ele ofereceu que você tem que aceitar. Você aceita porque você quer. Então, logo somos nós responsáveis pelas nossas ações, boas ou más. Então, não basta eu culpar o espírito, seja ele qual for, pela atitude que eu tive, pela maneira que eu reajo às coisas que me acontecem no mundo. Não, eu reajo assim porque eu estou sendo influenciado. A influência é um convite, é uma sugestão. Você aceita se você quiser. Tá? O espírito nenhum, nem o espírito bom, nem o espírito mau, te obriga a fazer isso ou aquilo, a não ser em situações muito especiais. Como, por exemplo, num processo de obsessão, né, de subjugação. Num processo obsessivo de subjugação, na maioria das vezes, o subjugado age contra a sua vontade, porque ele não tem consciência clara do que ele está fazendo. Ele não tem controle das suas ações. Nem, muitas das vezes, ele não tem controle do seu corpo físico, sabe? Nem da sua condição muscular, dos seus movimentos, da sua fala. Contra gosto ele diz o que ele não quer, porque ele não tem controle. Tá? Então, fora essas situações, nós temos controle. Nós podemos escolher. E nós somos responsáveis. Ah, José, então o espírito que está no processo obsessivo dessa forma, ele não tem responsabilidade? Tem. Tá? Porque existe sempre responsabilidade nas nossas atitudes. Porque, começando pelo processo obsessivo. Se é um processo obsessivo de subjugação, significa que existe um vínculo entre esses dois espíritos. Existe uma ligação muito profunda entre os dois, ao ponto de permitir que o outro assuma o controle da nossa vida. Tá? Ah, mas é por vingança. Não importa. Ninguém se vinga quando não existe uma razão. Se alguém se vinga de mim é porque eu fiz o mal contra ela. O fato de eu fazer o mal já abre um espaço para que as ações punitivas cheguem até mim. Tá? Então eu sou punido pelo mal que eu fiz.
o que se faz dentro da lei de justiça. Tá? Porque eu preciso reparar o meu erro. Eu preciso encontrar os caminhos para corrigir as minhas faltas. Então, por essa razão, eu sou submetido a um processo de sofrimento com o propósito de me fazer despertar. Se não me fizer despertar, nem pela dor profunda, não teve razão de ser. Então, através da dor, eu vou querer descobrir o porquê que eu estou assim. Por que eu estou passando por isso? Sabe? E se eu não tiver força para ir buscar ajuda, aqueles que estão à minha volta vão fazer isso comigo. Porque também eles são atingidos. Tá? Porque também eles são, de uma forma, responsáveis, nem que seja para me tirar deste poço que eu, talvez, voluntariamente pulei dentro. Né? Então, nós nunca estamos sozinhos, absolutamente não. Nunca estamos sozinhos nem abandonados. Tá? E somos sempre influenciados. Então, a influência que nos ocorre são por espíritos encarnados, que convivem conosco, e também pelos espíritos desencarnados. Né? Quantos de nós, na telinha do celular, não somos influenciados a uma ação, a uma atitude, a uma escolha? Por alguém que a gente nunca nem viu, não sabe quem é nem onde vive. Né? Quantos videozinhos desse TikTok mudam o comportamento de muita gente? Quantos videozinhos que a gente vê nos faz pensar diferente, mudar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. E muitas das vezes mudar o nosso comportamento. Se for mudar para melhor, que maravilha! E quando não é? Né? Então, a influência, ela vem de todos os meios. Porque ela é uma questão, ela se dá, como eu disse, com base num processo de afinidade. Nós temos toda a nossa condição vibratória. A nossa condição vibratória, ela cria ondas, né? E aí a gente pode trazer para a nossa vida material e comparar as ondas de rádio, conforme a frequência que essas ondas são emitidas, ela se liga a uma frequência receptora. Se essas ondas que nós emitimos vibratoriamente forem de frequências altas, elas vão sintonizar com espíritos bons. Logo, você vai, como diz popularmente, né? Você vai ouvir música de paz, de harmonia, de incentivo ao bem, de forças para superar os desafios da vida. Se essas ondas forem de frequências baixas, você vai sintonizar com entidades que vai te influenciar aos caminhos do sofrimento, da depressão, da tristeza, da dor, da revolta, da raiva, da cólera e por aí vai. Tá? Porque você começa a alimentar isso. Tá? Eu estou tendo que pular aqui um monte de coisa que outra hora não vai dar para falar tudo que eu escrevi aqui. Tá? Então, estou procurando resumir alguns pontos para que a gente consiga chegar a um entendimento. E aonde é que mora o grande desafio nosso? Nós temos 2 pontos, né, em nossas vidas, que é emoção e sentimentos. Tá? E isso habita em nosso coração. Tá? Jesus disse assim, que a nossa boca, fala o que o coração está cheio. Né? Isso está em Mateus 12:34. Nós falamos daquilo que está cheio no nosso coração. Mas como assim? Se eu penso pelo cérebro, né? A gente questiona isso. Eu mesmo já questionei isso algumas vezes. Se o pensamento me influi do cérebro, as minhas frases, palavras, ideias que eu expresso,
eles surgem do meu pensamento. Bom, acontece que o nosso cérebro, que é um aparelho receptor, somente isso, tá? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Dá licença. Fique à vontade. Ele caminha ligado diretamente Desculpa. com o nosso coração. Nosso coração está diretamente ligado com o nosso cérebro. O que o nosso coração sente influencia no que o nosso cérebro produz. Logo, se você está cheio de sentimentos bons, o teu cérebro produz pensamentos maravilhosos. Pensamentos positivos, tudo vai dar certo, sabe? Gentileza, amorosidade com todos que estão à sua volta. Você está bem mais predisposto a desculpar os erros do teu semelhante com muito mais facilidade. Você está de alto astral. Porque o teu sentimento está bom, está alegre, está feliz, teus pensamentos fluem da mesma forma. Mas quando os teus sentimentos estão voltados para a raiva, como é os pensamentos que o teu cérebro produz? Vocês conseguem imaginar? São pensamentos bons? Você consegue ter um pensamento de amor quando o teu sentimento está envolto de raiva? Você consegue pensar em desculpar a harmonia quando você está voltado de cólera? Nós não conseguimos. Porque o nosso sentimento não permite que o nosso cérebro produza outro tipo de pensamento. Então, as nossas emoções e os nossos sentimentos são o que liga diretamente o que a nossa mente, o nosso cérebro produz. Os pensamentos que criamos. É uma ligação verdadeira, porque você só expressa, na tua maneira de pensar, aquilo que é verdade para você. Sabe? Nós até podemos encontrar desculpas de camuflagem, mas porque também é verdade para você. Sabe, aquelas pessoas que usam máscaras e que se apresentam em cada lugar de uma forma diferente, conforme conveniente para ela, mas é a condição de verdade dela, ela acredita piamente nisso. Ela acredita que daquela forma, com aquele comportamento, ela vai ter o benefício que ela espera ter. Então, isso não é uma mentira na mente dela, isso é uma verdade para ela, é a condição que a criatura tem. Ela está errada? Não existe erros nem acerto, existe a verdade de cada um. Aquilo que aos meus olhos é um equívoco, para o outro é a verdade absoluta e somente tem aquela. E não adianta eu querer que ele pense com o meu cérebro ou sinta com o meu coração. Não será possível. Ele só poderá sentir com o coração dele e só poderá pensar com o cérebro que ele tem, com a verdade que ele conseguiu adquirir na sua caminhada. Então, esses pontos da nossa existência, da nossa vida, influencia diretamente naquilo que sintonizamos, naquilo que somos levados a vivenciar essa influência. Se os nossos sentimentos, as nossas emoções e pensamentos são negativos, logo somos influenciados por espíritos em sintonia equivalente. Diga. A neurociência mostrou que certas depressões são de ordem genética. Então, assim, há muitas famílias que têm descendências, né, que sofrem da depressão, que acabam se suicidando. Como é que a gente, como é que eu vou dizer assim, como a pessoa que chega no limite consegue ser absolvida, digamos assim, ou culpada de ter chegado ao limite, se ela já tinha uma predisposição genética para estar deprimida e para seguir a sua vida sempre nessa frequência negativa.
Como é que a gente trabalha com isso? Tá. Então vou abrir um parênteses aqui, né, só para tentar responder a tua pergunta. Ela é bem profunda e talvez em 5 minutos não seja suficiente para esclarecer com a profundidade que teria o esclarecimento da sua pergunta. Mas a gente pode começar da seguinte maneira, tá? Quando nós encarnamos, nós trazemos conosco os nossos compromissos espirituais, tá? A nossa condição. O nosso corpo ele já é preparado para atender a necessidade do nosso espírito. Nenhum espírito vem à Terra com a proposta de sofrer. Ele vem à Terra com a proposta de superar os desafios que o espírito precisa para evoluir, tá? Da mesma forma que no nosso corpo, na nossa estrutura genética, na estrutura de projeto genético do nosso corpo, espiritualmente falando, já é proposto enfermidades que nós vamos vivenciar nessa Terra por necessidade do nosso espírito, tá? E tanto é que existem situações, por exemplo, você vai reencarnar e você vai viver saudável até os seus 30 anos. Um exemplo. Depois dos seus 30 anos, você vai adquirir, vai surgir no seu corpo uma questão de uma problemática no coração. E a partir daí você vai ter que viver com essa problemática até o restante da sua encarnação, tá? Para que você consiga corrigir esse problema no teu espírito. Não significa que porque você... Veja bem, isso que a gente chama é uma prova. Isso não é uma expiação. É uma prova porque está de acordo com o nosso projeto reencarnatório. Tá? Da mesma forma que há essa modificação genética, ou essa predisposição genética, também há em outros pontos, mas muitas das vezes nem sempre isso é espiritual. Isso pode ser que, dado o alimento emocional que você teve durante a sua encarnação, até um certo tempo de tanto você alimentar negativamente, você modifica a tua estrutura genética, tá? Porque as doenças psíquicas, tá, que são geradas pelos comportamentos e pelos sentimentos, principalmente pelas emoções, elas têm o poder de modificar geneticamente o nosso organismo. Tanto é que existe uma infinidade de pessoas que adquirem doenças por conta da sua condição emocional. Tá? E aí eu não consigo, a gente não teria tempo para se aprofundar muito mais nisso. Mas, assim, resumidamente, temos essas duas possibilidades. Ou a aquisição aqui, ou a aquisição do plano espiritual. A neurociência, assim como a ciência, né? Outro dia, um cientista falando que a genética é 10% no câncer, no caso do câncer. Né? Então, eu acho que, assim como Deus nos presenteia, que às vezes a gente vem com a missão de quebrar a perna, mas a gente faz tanta caridade que não quebra a perna, só faz uma luxação, né? A gente tem presentes, né? E a gente tem que superar, e a gente tem que saber qual é a nossa missão, e a gente tem que ter a sensibilidade, né? Ter a sensibilidade de escutar as vozes que nos dizem, que nos levam para o caminho do bem, né? Então essa sensibilidade, nós vamos controlar o nosso emocional com essa sensibilidade. Tem sempre um anjo bom. Tem até uma piada que fala, o anjo saiu do caminhão. Vocês já viram essa piada? Todo mundo conhece, né? Aquela piada que o cara tinha tanto mau pensamento, ele estava dirigindo na estrada, o anjo dizia, não corre, não corre, não corre. E ele correndo, e o anjo falou, vou sair dessa boleia porque a coisa não vai dar pé, né? Então, nós temos que ter a sensibilidade e nós podemos aumentar essa comunicação com os espíritos do bem, né? E cada um de nós tem uma sensibilidade, cada um de nós tem um caminho para encontrar cada vez mais esse anjo perto de você,
né? Cada um de nós. Eu, por exemplo, tenho um sonho, né? Eu sempre sonho com o que vai acontecer, né? E escuto, né? Assim como me disseram que a minha irmã ia falecer e tudo mais. Então eu acho que cada um de nós, eu tenho essa experiência na minha vida, né? Cada um de nós, a gente tem que conseguir e ter a sensibilidade de escutar, porque toda hora eles nos alertam. Até ontem eu vi um desastre de um rapaz que o carro dele caiu mais de 100 degraus e ele fez uma luxaçãozinha no dedo, né? E ele falou, foi Deus que me ajudou. Então tudo isso Porque a gente tem as experiências que a gente precisa viver por nós mesmos, tá? Mas tudo depende, de novo, né? Depende do nosso comportamento. Depende das escolhas que nós fazemos, tá? Conforme nossas escolhas na Terra, nós mudamos o caminho, porque nós temos uma programação. De novo, nenhum de nós reencarnamos na Terra para sofrer. Não é essa? Nunca foi essa a proposta. Nunca foi essa a proposta. Todos nós encarnamos na Terra com a proposta de superar os nossos obstáculos para que possamos galgar o caminho da felicidade. Tá? Sempre a proposta da cura dos nossos espíritos. As dificuldades que encontramos são as escolhas que fazemos equivocadas. De responsabilidade nossa. Tá? Ah, mas eu fui influenciado. Sim, graças a Deus que a gente tem esse recurso. E por que essa influência nos ocorre? Para que a gente possa, através dela, ter parâmetros para identificar em que ponto nós já conseguimos caminhar. A sugestão do espírito, viciado, que vem nos propor uma experiência no vício, não é para nos levar ao vício, mas para que a gente tenha em nós a certeza de que já abandonamos aquele caminho definitivo. Porque aquela sugestão, aquele convite, já não tem mais força o suficiente para nos levar a aceitar aquela jornada. E tudo serve como parâmetro de prova. Porque nós fazemos as provas constantes, mas nem sempre temos a grade dos resultados. A gente não tem uma folhinha dizendo assim, você acertou essa, você errou aquela, nós não temos. Isso nós vamos adquirir no dia a dia, quando temos olhos de ver. Porque existe na Terra muitos espíritos que reencarnam e desencarnam sem saber como passaram aqui. Em total estado de inconsciência. Vive como se fossem barcos jogados ao mar sem direção alguma. Quando o vento bate para a direita, ele vai para a direita. Quando bate para a esquerda, vai para a esquerda. E a vida, como dizia o Zeca Pagodinho, a vida vai levando ele. Então, nós precisamos, na condição de espíritos conscientes que somos, conscientes de que somos filhos de Deus e filhos bem amados de Deus, aprender que somos responsáveis pela nossa felicidade e que a nossa felicidade só depende da nossa predisposição para sermos efetivamente felizes. Então, logo, quando vibramos, quando nos colocamos emocionalmente em condições, porque a emoção, ela é o resultado de uma ação material. A emoção é o nosso parâmetro de medir o que acontece conosco aqui, tá? É matéria, ou seja, é físico, a emoção é físico. Só que quando alimentamos essa emoção, nós transformamos ela em sentimento. E quando transformamos em sentimento, já não é mais físico, já é parte do nosso espírito. Já é uma bagagem que vamos adquirindo. Essa bagagem começa a se comunicar com o nosso cérebro, que vai criando comportamento em nossas vidas por conta do sentimento que guardamos. Tá? Quando temos, por exemplo, uma emoção de raiva, ela é rápida, pode ser rápida e passageira. Tá?
Só que nessa emoção de raiva, nós ligamos o sentimento e abrimos uma janela mental para a conexão espiritual naquela faixa vibratória que estamos. E ali somos influenciados. Tem uma situação que eu acho que é muito fácil de nós medirmos essa influência e a frequência dela. Imagina que você está no seu trabalho, tá? Está feliz, chegou de manhã muito contente e tal, e alguém fez uma bobagem e você se desgostou. Aí você retrucou, a pessoa reagiu, criou uma discussão e você vai embora para casa. Aí você trabalha longe, da Vila Mariana, você mora aqui na Barra Funda, você vem a pé. Da Vila Mariana a pé até a Barra Funda, você matou essa pessoa, você enterrou essa pessoa, você esquartejou ela, você fez tudo. Sabe? E como é que você faz isso? Aí você começa, não é um monólogo, tá? É um diálogo. Observe, é um diálogo mental. Você pergunta e você obtém resposta, você afirma e você tem influência, ou seja, você tem reafirmação. Eu deveria ter feito. Sim, você deveria, porque você... mas você foi bom, porque você devia ter feito aquilo, você devia ter reagido dessa forma. E você vem fazendo isso. Isso é influência. E é uma influência negativa, porque é a faixa vibratória que você se conectou. Percebe? E isso se dá em todos os pontos da nossa vida. No nosso lar, no nosso trabalho, na nossa rua, no nosso lazer, na nossa vida social, sempre. Portanto, consciente disso, nós precisamos escolher quais faixas vibratórias, quais faixas de comunicação nós queremos sintonizar. Que tipo de música eu quero ouvir? A música da paz ou a música do ódio? Sabe? Para que a gente consiga viver em harmonia. Isso depende de nós. Se eu começar a alimentar os sentimentos de amor, a prática da caridade, a busca do esclarecimento através do estudo, eu vou moldando e reeducando essa minha condição de observar a vida. Eu vou reeducando as minhas emoções, logo reeduco os meus sentimentos, que consequentemente se manifesta nos meus pensamentos. E aí a gente vai começando a criar um processo de higienização mental. Recurso nós temos de sobra. A oração é uma das mais belas ferramentas que temos à nossa disposição para a higienização da nossa mente, para a construção de sentimentos e pensamentos bons. O Evangelho no lar. O nosso lar é impregnado de vibrações. E se a gente fizer esse Evangelho no lar, se a gente alimentar os pensamentos bons em nossos lares, nós vamos mudar essas vibrações que se manifestam ali. Como disse anteriormente, a prática da caridade, que vai nos ajudar a desenvolver melhores condições de observar o outro, né? Para que a gente consiga ver o outro como ele é. Desenvolver essa empatia com relação ao nosso semelhante. E o estudo que nos faz se descobrir. Porque, como já diziam os antigos, né? Conhece-te a ti mesmo. Conhecendo a nós mesmos, nós vamos saber como nos comportamos, como se comportam os nossos pensamentos, como se comportam os nossos sentimentos, quais são as nossas reações diante de algumas coisas que acontecem na nossa vida. Sabendo disso, nós vamos ter ferramenta para procurar modificar. E reorganizando isso para que a gente possa viver em harmonia. E como disse Jesus, vigia e ora. Esse é a ferramenta que devemos usar 48 horas por dia, se fosse possível, não só 24.
observar os nossos pensamentos, observar os nossos sentimentos e como produzimos e como observamos as coisas que acontecem, que tipo de emoção que gera em mim, boas ou ruins, positivas ou negativas. Isso é só quando nós nos conhecemos que nós conseguimos observar isso. Só quando nós nos conhecemos que conseguimos observar que tipo de pensamento nós produzimos. Só quando nós nos conhecemos que conseguimos observar o que me interessa na telinha do meu celular. Que tipo de conteúdo me atrai. Isso me diz quem eu sou. O conteúdo que me atrai me diz quem eu sou, em que faixa vibratórias eu estou conectado. Tudo isso são ferramentas que nos ajudam no autoconhecimento, que nos ajuda na nossa libertação. Quebrar essas algemas que nos leva às repetições através da dor. Porque nós vamos ter que ser curados. Se o amor não é o suficiente, a dor terá que ser o remédio ideal. Tá? Não temos muito por onde fugir disso. Depende de quem? Somente de nós. Da nossa boa vontade e do nosso desejo firme de sermos efetivamente felizes. Bom, eu tive que cortar pelo menos uns 40% do... Fica para uma segunda aula, hein? Tá, porque senão não ia ter tempo suficiente, mas eu quero ouvir vocês. Alguma dúvida, algo que eu falei que vocês discordem ou concordem, diga. José, eu passo muito para minha filha, quando ela tiver uma intuição, no momento, ela com 15 anos, mas eu sempre entendi que é um momento de intuição. Todos nós temos algum momento no nosso dia a dia. Eu acho sempre que é um amparo espiritual, algum mentor que está orientando a gente. É correto afirmar isso? O momento de intuição é sempre uma comunicação, tá? O que não é muito certo é a gente dizer que é um mentor, ou um protetor, ou um espírito bom, porque depende da intuição. E depende da faixa vibratória em que estamos conectados. O certo é que a gente pode, e certamente está sendo influenciado, por um amigo nosso, por um espírito que a gente classificou como amigo. Cabe a nós avaliar o conteúdo dessa intuição. Parece difícil, mas não é. Jesus diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Bom, qual é o resultado dessa intuição se eu executá-la como ação? O resultado vai ser bom? Se é bom, então é aceitável. É ruim? Descarta. É certo que fomos, né, influenciados. Só que se o resultado é ruim, não foi uma influência boa. Por isso, de novo, vigia e ora. Não é porque a intuição veio que eu tenho que cegamente aceitar. Tá bom? Diga. Se a pessoa mora sozinha, faz o evangelho, reza, ora todos os dias, ainda é necessário fazer o evangelho no lar? Isso depende do tanto de harmonia que você deseja para a sua vida, tá? Porque assim, evangelho e oração não existe contraindicação. A gente tem que ver onde a gente vai também, né? A gente tem que ver onde a gente vai, né? Porque dependendo do lugar onde a gente está, né? Antigamente falava assim, as pessoas quando iam beber no bar falavam, vou dar um pouquinho pro santo. E é verdade, estava dando pro cara que levou ele para lá. O amigo. Sim, é o compartilhar dos seus momentos felizes com os seus amigos. Ele tinha um companheiro, é verdade. Um companheiro que levou ele lá. Se era bom ou ruim, aí... Depende de como ele voltar. Exato. Temos muito, tanto é, ó, né, que, abri um parênteses aqui, né, que a gente vê na prática, tá? Isso não é teoria não.
Criaturas que saem das noitadas aí, que não conseguem enxergar um palmo à sua frente e chegam em casa em paz. Será que ele foi ou foi levado? Tá? Existe alguém que cuida dele, porque se desencarnar agora vai perder a companhia. Então, isso é verdade. Mas a bebida, ela atrai alguns espíritos, entre aspas, que não são tão bons? Atrai os viciados igual. São semelhantes, sabe? Com quem a gente compartilha as nossas festas? Não são com aqueles nossos amigos íntimos? Pois é. É assim que acontece. Sabe quando a criatura está em casa em paz, está tudo tranquilo, e de repente, do nada, ele levanta e sai correndo para o bar? E não tem quem consiga trazer ele de volta? Não foi ele que foi, ele foi levado. Mas foi levado porque ele está de acordo. Sim. Tá? É bem isso. Então a gente precisa sempre vigia e ora. E qual é o nosso parâmetro? É o amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então as nossas atitudes devem provocar no outro aquilo que nós gostaríamos que as atitudes do outro provocassem em nós. O parâmetro é nós. Tá? Então eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que alguém fizesse por mim. Porque eu não vou fazer o mal para mim. Conscientemente ninguém faz. A gente sempre almeja o melhor para nós. E é dessa maneira que nós devemos nos comportar diante do outro. Essa é a proposta de Jesus. E é dessa forma que nós vamos encontrar caminhos para a nossa felicidade com maior facilidade, se a gente quiser. Ninguém é obrigado. Tá? Agora, somos sempre obrigados a colher tudo aquilo que nós semeamos. Aí não tem escolha. Querido Mestre Jesus, Deus Pai de amor infinito, Senhor de todo o universo, por mais uma vez, Senhor, nós vos agradecemos por esse encontro. Agradecemos vossa presença entre nós. Agradecemos, Senhor, o acolhimento que nos é ofertado nesta manhã, nesta casa. A presença dos Espíritos bons que aqui amorosamente, Jesus, em teu nome, olha por cada um de nós, ajudando-nos para que encontremos as motivações necessárias para a construção de uma vida feliz, para construir em nossa vida os caminhos da harmonia e da paz, do equilíbrio, da alegria e a presença do amor. Nós te pedimos, ó Mestre querido, pedimos, Senhor, para que abençoe esta casa, para que a envolva na tua divina luz, na tua proteção, e que aqui, Senhor, seja sempre a oficina do bem, aonde as tuas bênçãos se manifestem de forma abundante, a envolver a todos que aqui vêm. Abençoa, Senhor, esse nosso querido planeta. O envolve na tua divina luz, permitindo, Jesus, que o teu amor e a tua paz alcance o coração de cada um dos seus habitantes, tanto os encarnados quanto os desencarnados. De forma, Senhor, que unidos consigamos encontrar, Jesus, a motivação para que assim, Senhor, possamos contribuir para que o mal seja extinto definitivamente do coração e da mente humana, promovendo ao nosso querido orbe uma condição de paz, de entendimento, de manifestação de amor e de fraternidade entre todos os povos, todas as nações, todos os países e mentes. E que também seja nós, Senhor, cada um de nós na sua condição,
cofundador da paz universal, através da transformação das nossas condições, através da transformação dos nossos sentimentos, emoções e pensamentos, através das transformações das nossas ações. Que consigamos, Senhor, no nosso lar, na nossa vida, construir um mundo, um universo melhor, mais fraterno, mais harmonioso, mais amoroso. Mestre, dá-nos o entendimento, para que o perdão seja o nosso companheiro diário e que na terra, Senhor, consigamos aprender as lições necessárias para que os nossos espíritos consigam desfrutar da felicidade prometida por Ti, Senhor, para cada um de nós, filhos amados de Deus. Mestre, visita, Senhor, o lar de cada um de nós e os envolve, Jesus, na Tua divina luz, envolvendo, Senhor, a todos aqueles que habitam conosco e promovem nosso lar, um celeiro abençoado de amor, de fraternidade, entendimento e paz. E que assim sendo, Jesus, possamos viver em conformidade com as leis de Deus, com as Tuas orientações, construindo um mundo melhor para nós e para os nossos irmãos. Que assim seja. Graças a Deus.